Um terço da camada de gelo que cobre a cordilheira do Himalaia vai desaparecer. Isso vai afetar a vida de 2 bilhões de pessoas. Ainda que o ritmo do aquecimento global seja contido, a perda vai acontecer e pode alcançar um grau até mais severo se a temperatura do planeta continuar aumentando. Para se ter uma ideia do rigor desse estudo, 200 cientistas participaram da elaboração e outros 125 foram encarregados de revisar os dados. Não é só o Himalaia que está perdendo sua camada de gelo. Fenômeno semelhante ocorre também na Groenlândia, no Ártico, no Canadá e Estados Unidos. Tem mais. Há quem acredite que o degelo pode provocar terremotos. Mas o que tem a ver o gelo com tremores de terra? Esse é apenas um dos segredos da Terra que você vai ver nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Chocante. Essa foi a palavra usada por um cientista para descrever o resultado do estudo sobre o degelo nas montanhas do Himalaia. Uma fonte de vida para cerca de 2 bilhões de pessoas. Essa é a descrição mais correta para o gelo que se acumula no topo do Himalaia, que sempre constituiu uma fonte segura de água potável. Apenas nas cidades situadas ao longo da base da cordilheira vivem 250 milhões de pessoas. Cerca de 1 bilhão e 650 milhões dependem da água que desce das montanhas, na primavera e no verão, para os rios que correm para a Índia, Paquistão, China e outros países. O estudo sobre o degelo do Himalaia foi feito pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Regiões Montanhosas, ICIMOD, na sigla em inglês. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos criada pelos 8 países situados no entorno da cordilheira: China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Afeganistão, Butão, Mianmar e Nepal. De acordo com os dados apurados pelos 200 cientistas participantes, mesmo que seja alcançado o limite proposto pelo Acordo de Paris para conter em 1,5 graus Celsius o aquecimento global, o Himalaia vai perder 1/3 da sua cobertura de gelo. Se esse limite for extrapolado, a perda pode chegar a 2/3, o que levará a consequências ainda mais dramáticas para bilhões de pessoas. Um dos coordenadores do estudo, Philippus Wester, alerta que essa é uma crise climática da qual as pessoas até agora não ouviram falar. Embora se trate de uma região de alta densidade populacional, a área que vai sofrer mais com o degelo é pouco conhecida, ao contrário do Ártico e de outras regiões do planeta, observa Wester. Ao longo de 3.500 quilômetros e passando por 5 países, as montanhas do Himalaia significam muito mais do que um símbolo geográfico para a região. Elas sempre fizeram parte da vida e do dia a dia das populações locais. Dos planaltos e das áreas montanhosas do Afeganistão até as planícies de Mianmar, a antiga Birmânia, a cordilheira do Himalaia é parte vital da economia local. Conhecidas como o terceiro polo, as montanhas abrigam mais gelo do que qualquer outro ponto do planeta, fora do Ártico e a Antártica. É esse gelo que, ao derreter e alimentar os rios, garante água potável e as colheitas em todos os países situados aos pés da cordilheira. Além disso, nos mesmos rios foram construídas as hidrelétricas, que fornecem energia a milhões de pessoas. Mas, a ser mantido o ritmo atual de perda efetiva da camada de gelo, os cientistas calculam que o volume de água só será suficiente para atender a toda essa demanda até 2050. De lá para diante, deverá faltar água para consumo da população, para a agricultura e para as usinas de energia. Os Himalaias, os Andes e as grandes cadeias de montanhas, como os Atlas, por exemplo, no Marrocos, elas são gigantescos armazenadores de água durante o período do inverno, né? Quando a neve cai nestas regiões, ela é armazenada lá para que quando chega o verão, essa neve lentamente vai derretendo e alimenta o ciclo hidrológico destas regiões. No caso do Himalaia, nós temos bilhões de pessoas que dependem
desse processo de armazenamento de água, que é um processo natural, e que as mudanças climáticas estão afetando muito significativamente. Então nós observamos, existem fotos, por exemplo, de geleiras na década de 50, fotos na década de 70, fotos mais recentes, que mostram claramente que todas essas geleiras estão se retraindo como esperado por causa da questão do aumento global da temperatura. Isto vai ter um impacto socioeconômico gigantesco, não só no Himalaia. Só para dar um exemplo mais próximo aqui da nossa casa, nós temos os Andes, onde a cidade de Santiago depende quase que totalmente da água armazenada nos Andes para o seu suprimento de água. Então não vai ser um problema muito fácil para ser resolvido, não só para os chilenos, mas também para os bolivianos. A cidade de La Paz também tem a mesma situação, e várias vilas no Peru. Então vai haver um deslocamento de milhões e milhões de pessoas que nós temos que tratar da maneira mais digna possível. Por essas pessoas vai ser impossível para essas pessoas continuar vivendo num local, por exemplo, que não tenha água a 3.000, 4.000 metros de altura. E não é apenas o Himalaia que está perdendo sua camada de gelo. Os glaciares da América do Norte, incluindo Estados Unidos e Canadá, também estão derretendo numa proporção assustadora, 4 vezes mais rápido do que na década passada. A velocidade de derretimento do gelo agrava os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas. Embora toda a América do Norte seja atingida pelo degelo, Estados Unidos e Canadá são afetados de forma diferente, como revelou o novo estudo da Universidade de Washington, que comparou imagens de satélites em 2 períodos, do ano 2000 a 2009 e de 2009 a 2018. Alguns glaciares importantes foram poupados na região graças a uma massa de neve inesperada. Mas os cientistas temem que no futuro não seja possível contar com essa sorte. No Alasca, a situação é ainda pior. O estado vem sofrendo perdas alarmantes. Atualmente, a massa de gelo derretido no Alasca é 60 vezes maior do que há 150 anos. Acontece que lá se encontram alguns dos glaciares mais densos do mundo e é justamente esse degelo que elevará muito o nível dos mares. Além disso, com a perda de glaciares, haverá menos água doce entrando nos sistemas de rios quando as chuvas estiverem escassas. Em algumas partes do mundo, milhões de pessoas estarão arriscadas a perder suas fontes primárias de água para consumo, o que poderá se agravar ainda mais nos períodos de seca. Com a mudança de temperatura das águas, a oferta de peixes também será prejudicada e o sedimento que vem com o degelo poderá ainda assorear rios. O Alasca, a região boreal, em geral, no Canadá, na Rússia, são regiões que também estão sofrendo alterações profundas, particularmente pelo derretimento do que a gente chama de permafrost, que é a terra que acabou ficando congelada por milhares de anos e que agora está permitindo que gases como o metano, que estavam armazenados há milhares e milhares de anos, vão para a atmosfera, agravando o efeito estufa. Esta questão é uma questão de realimentação positiva do efeito estufa e é uma questão muito, muito preocupante. E nós temos áreas bastante populosas, né, no hemisfério norte que já estão sofrendo problemas com o aquecimento global. Existem cidades no Alasca, por exemplo, que foram construídas sobre esse solo congelado. Quando esse solo começa a derreter, as casas e as ruas começam a afundar. E isto já é documentado em matérias da National Geographic e várias revistas como um processo que já está em fase acelerada de acontecer. E, na verdade, é um processo que é impossível de ser freado. No Ártico, a situação é ainda mais complicada do que na região situada mais abaixo, no noroeste dos Estados Unidos e Canadá. O derretimento das placas de gelo no Ártico e na Groenlândia provocará um caos no clima da Terra, alerta um estudo liderado pelo King's College London e publicado na revista Nature.
Segundo o grupo de pesquisadores, o degelo na região influenciará o clima durante décadas, alterando as temperaturas em todo o planeta. O aumento do nível do mar e alterações nas correntes oceânicas também preocupam. Para a professora Natália Gomes, da Universidade McGill, do Canadá, esse fenômeno terá impacto destrutivo em diversas regiões do mundo, principalmente em cidades costeiras e ilhas de baixa altitude. Não é preciso ir muito longe para ver as consequências do degelo no extremo norte do planeta. Os ursos polares, afetados diretamente pelo aquecimento global, são forçados a abandonar seu habitat e passar mais tempo em terra competindo por comida. O arquipélago Novaya Zemlya, no norte da Rússia, declarou situação de emergência após uma invasão de ursos. Autoridades russas estudam uma maneira não letal de afastar os animais da cidade, utilizando sedativos. Embora coloque em risco uma espécie ameaçada de extinção, o governo não descarta a possibilidade de abate. Um sinal de alerta para pesquisadores. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, detectou derretimento de enormes glaciares da Antártica, que até pouco tempo eram considerados estáveis. Entre os imensos blocos que mostraram sinais de degelo, um em especial chama a atenção. Com tamanho equivalente ao território da França, pode provocar o aumento do nível do mar em até 3 metros, caso derreta por completo. Há apenas alguns anos, os níveis de degelo eram estáveis, mas a dinâmica do aquecimento global é muito rápida e, atualmente, os dados preocupam os especialistas. Uma vez iniciado o derretimento, principalmente da parte inferior do gelo, não há como parar o processo, já que não existe tecnologia para isso. E é exatamente esse fenômeno que cientistas temem já ter começado na Groenlândia, onde o processo de degelo do Ártico está mais acelerado. Um outro estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e publicado na revista Nature, revelou que a taxa de manto de gelo derretido em um cenário de emissões elevadas poderia resfriar as águas dos oceanos, o que reduziria em até 0,4 graus Celsius o aumento da temperatura global, atrasando assim os limites de temperatura de 1,5 e 2 graus Celsius em uma década. Mas o que pode parecer boa notícia é, na verdade, um dado alarmante. A Antártica é composta por um frágil ecossistema fundamental para o planeta. A perda dessa região causaria danos irreparáveis. Daqui a pouco, qual a principal diferença entre os polos norte e sul? E ainda os mistérios que o planeta guarda há milhares e milhares de anos. Não sai daí. O calor batendo recordes em diversos pontos do globo, as geleiras derretendo e o mar chegando a níveis perigosos para as áreas costeiras. O que fazer para enfrentar os perigos que ameaçam o planeta? O ponto principal é reduzir as emissões de gases de efeito estufa como forma de conter o aquecimento global, que provoca ou acentua eventos climáticos em todo o mundo. Para tanto, cada país assumiu metas durante a COP21, a Convenção do Clima que aconteceu em Paris em 2015. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030. Para isso, o país propôs o aumento da participação de bioenergia na matriz energética e atingir 45% de energias renováveis em sua composição, além de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. É possível ainda contribuir individualmente, reduzir o consumo de carnes e outros derivados animais que estão relacionados com a derrubada de florestas para a criação de áreas de pastagem, deixar o carro em casa, afinal vale a pena caminhar ou utilizar bicicletas para percorrer pequenas distâncias. Além de reduzir a poluição, sua saúde agradece. Evitar ao máximo o desperdício de alimentos. Substituir os automóveis a diesel e gasolina pelos elétricos são outras ações importantes. É importante frisar que é possível, sim, limitar o aquecimento global a 1,5 graus,
o IPCC montou todo um estudo extremamente amplo, chamado Relatório do 1,5 graus. E o que é que esse relatório mostra? Para que possamos atingir um aquecimento máximo de 1,5 graus, nós precisamos, a partir de 2020, ou seja, a partir do ano que vem, reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 5% ao ano, até zerar essas emissões em 2040 e a partir de 2050 começar a remover CO2 da atmosfera. O CO2 que nós estamos emitindo hoje, ele vai causar efeito estufa por muitos e muitos séculos. Então ele vai precisar ser removido da atmosfera, por exemplo, através da plantação de grandes áreas de florestas, né? Porque fotossíntese é um processo extremamente eficiente para remover CO2 da atmosfera. E esse é é o único cenário onde nós possamos limitar o aquecimento a 1,5 graus. O ano de 2018 foi o quarto mais quente da história, com um aumento médio de 1 grau Celsius na média global. Para ter uma ideia de como as temperaturas ao redor do planeta vêm aumentando, vamos tomar como exemplo o mês de novembro daquele ano. No Ártico, a camada de gelo sofreu uma redução de 8,4%, a nona menor desde que foram iniciados os registros via satélite em 1979. Na Antártica, o lençol de gelo diminuiu em 5,6%, o segundo menor depois de 2016. Na América do Sul, este foi o 8º novembro mais quente desde 1910. Na África, foi o 6º mais quente, considerando esta época do ano. Quando esta década terminar, em 2020, deverá acumular o maior número de recordes de altas temperaturas desde o início dos registros em 1850. Os dados foram confirmados pelo Serviço de Meteorologia do Reino Unido, o Met Office, e pela Administração Nacional para os Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, NOAA. Entre as soluções possíveis para reduzir a emissão de gás de efeito estufa estão principalmente, primeiro, nós temos que parar de queimar combustíveis fósseis. Para isso, nós vamos precisar mudar a matriz energética, como se chama, ou seja, a maneira como nós produzimos energia, para maneiras sustentáveis, basicamente energia solar e energia eólica, que hoje já tem preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. Nós também precisamos parar e zerar o desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia é um gigantesco reservatório de carbono e cada quilômetro quadrado da floresta que é desmatado emite milhares de toneladas de CO2 para a atmosfera. Então nós temos que parar de desmatar a Amazônia e também nós temos que construir todo um processo de adaptação às mudanças climáticas que, mesmo se nós reduzirmos a zero as emissões de gás de efeito estufa, vai continuar conosco ao longo dos próximos séculos. Então a nossa sociedade vai ter que se adaptar, por exemplo, áreas costeiras vão ter que ser deslocadas, as nossas cidades com alteração no ciclo hidrológico vão ter que mudar a sua maneira de usar água, por exemplo. A agricultura vai ter profundas alterações pela alteração no padrões de chuva. Portanto, o Brasil é um país particularmente vulnerável, porque nós dependemos muito do clima para muitas das nossas atividades econômicas, como, por exemplo, plantação de soja na área central do Brasil. Então, nós temos que se adaptar às mudanças climáticas, além de reduzir drasticamente as emissões de gás de efeito estufa. Vamos ver como andam seus conhecimentos sobre o planeta. Você sabe qual é a diferença entre os polos norte e sul? Se não sabe, vai aprender agora. Ao contrário da Antártica, não existe terra no Polo Norte. Uma extensa camada de gelo que vem diminuindo ou se tornando mais fina há meio século cobre toda a calota polar norte. Mas esta não é a única diferença entre as duas regiões. De outubro a março, ou seja, durante 6 meses, o Polo Norte fica totalmente no escuro. É a longa noite polar. Neste período fica mais fácil observar a chamada aurora boreal. O fenômeno provocado pelo impacto de partículas dos ventos solares atraídas pelo campo magnético com a atmosfera da Terra.
O nome aurora boreal foi dado por Galileu Galilei em 1619, em homenagem à deusa grega do amanhecer, Aurora. E também a Boreas, o deus grego dos ventos do norte. Já no hemisfério sul, o nome aurora austral foi dado pelo navegador inglês James Cook, que viveu no século XVIII. Na Antártica, a longa noite polar vai de abril até agosto, quando também podem ser observadas as coloridas auroras. Por mais que os cientistas de diversas áreas investiguem os fenômenos geológicos e climáticos, o planeta ainda esconde inúmeros mistérios. Imaginem que mudanças provocadas pela última era do gelo, ocorrida há mais de 10 mil anos, ainda influem no clima da Terra. O planeta ainda está se adaptando às mudanças causadas pela última era glacial. Grandes pedaços de gelo formados no período pressionavam áreas da crosta terrestre, principalmente no hemisfério norte. Quando eles derretem, a superfície da Terra se expande e o nível do mar diminui. Os efeitos podem ser imediatos ou ocorrer ao longo de séculos. É o chamado ajuste isostático glacial, fenômeno que está acontecendo na Escandinávia há 10 mil anos. Outro fato que preocupa os cientistas é a elevação do nível do mar, cuja média global está aumentando cerca de 3 milímetros ao ano. O aquecimento do oceano e o derretimento das camadas de gelo da Groenlândia, Ártico e Antártica são apontados como os grandes responsáveis. Mas existem outros fatores que também contribuem para que isso ocorra. O derretimento das geleiras das montanhas, as mudanças nas correntes oceânicas, temperatura e salinidade, além de alterações no armazenamento de água e padrões climáticos, possuem um papel importante na alteração do nível do mar, dizem especialistas do Met Office do Reino Unido e do NIOS, o Instituto Real Holandês de Pesquisa Marítima. No próximo bloco, o degelo nos polos pode provocar até terremotos. Estranho, não? E mais, um satélite que fica a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra e envia dados em poucos segundos. A gente volta já. Mais do que inundar áreas costeiras, destruindo cidades e até países situados em arquipélagos, o degelo das calotas polares pode provocar muitos outros danos. Por exemplo, terremotos. O que teria a ver o degelo nos polos com a ocorrência de terremotos? A ideia por trás dessa teoria é de que o gelo acumulado nas calotas polares tem um peso estimado em trilhões de toneladas. Caso esse peso venha a se reduzir de forma mais drástica, isso pode resultar em desequilíbrio nas placas tectônicas, provocando violentos terremotos. As estimativas mais alarmantes indicam que entre 2040 e 2050, o Ártico poderá perder toda a camada de gelo durante o verão. Caso isso venha a ocorrer, já seria suficiente para provocar enormes catástrofes, tanto para o meio ambiente quanto para os habitantes de determinadas regiões. São muitos os satélites que acompanham os fenômenos climáticos e geofísicos na Terra. Um deles fica a mais de 1 milhão de quilômetros de distância e envia informações em poucos segundos. Deep Space Climate Observatory, ou Observatório Climático do Espaço Profundo. Esse é o significado da sigla DSCOVR, um satélite que opera numa órbita situada a 1.600.000 quilômetros de distância da Terra. Apesar das distâncias, os dados colhidos por seus sistemas de captação e análise chegam à Terra em apenas 5 segundos. Operado pela Administração Nacional para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, esse satélite tem como missão principal antecipar mudanças no clima e no meio ambiente da Terra, incluindo as tempestades geomagnéticas provocadas pelos ventos solares. Esses fenômenos podem interferir no sistema de telecomunicações, afetando diretamente a aviação e a localização por GPS, entre outros impactos.
Donald Trump não perde uma oportunidade para tentar desacreditar os cientistas que alertam sobre o aquecimento global. Mas, se ao invés de espalhar fake news, ele procurasse dados reais, poderia encontrar no Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos apenas uma das fontes confiáveis mantidas pelo próprio governo norte-americano. Lá se pode descobrir, por exemplo, que o Parque Nacional de Glaciares do estado de Montana, ao ser criado em 1910, tinha nada menos que 150 áreas de gelo e lagos congelados durante o inverno. Hoje tem apenas 30 e as que restaram perderam 2/3 do tamanho. Tem gente que prefere não se informar corretamente, assim fica mais fácil espalhar notícias falsas. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui, a gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Ótima noite a todos e até lá.